Que tipo de pessoa pede emprestado o cartão da esposa, o cartão da sogra para apostar em um sonho? Tem que acreditar muito, não é mesmo? Ele vendia artigos de festa, rotina de CLT, mas decidiu que não ia mais aceitar viver no limite. Pediu as contas do trabalho e mergulhou no YouTube. O que aconteceu depois disso? Está começando mais um Channelscast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Sou o Gui Dias, está começando mais um Channelscast com um convidado especialíssimo, cheio de resultados. Senhoras e senhores, meu amigo Ellison David. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Cara, tá tudo bem, graças a Deus, né? Um prazer estar aqui agora falando com vocês. Muito feliz pela oportunidade, gratidão desde já, né? E estamos aqui pra gente somar, né? Vamos para cima. Vamos lá, vamos lá. O Ellison estava me contando no off aqui as histórias, muito interessante. Esse episódio promete. Mas vamos lá, meu amigo. Conta pra gente aí quem é o Ellison antes de conhecer channels, antes de conhecer YouTube para poder ganhar dinheiro. Eu quero saber lá de trás, o começo de tudo. Show de bola. Primeiramente, pessoal, né? Bom dia, boa tarde. Não sei, cara, você tá vendo esse vídeo, né? Mas eu me chamo Ellison David, eu tenho 33 anos e eu sou um cara sonhador. Esse sou eu sou um cara sonhador, beleza? Então, assim como você, né? Você também tem que ter os seus sonhos, você tem os seus sonhos. Eu sempre tive esse pensamento de crescer, né? De dar certo na minha vida e de poder prover algo na minha casa, para minha família. Eu trabalhei no mercado tradicional, trabalhei no distrito, trabalhei, inclusive, na frente da minha casa tem uma empresa. E aí eu trabalhei nessa empresa durante um tempo, tive a oportunidade de criar várias amizades lá, pessoas que eu caminho com elas até hoje. E era do mercado tradicional. E tive a oportunidade de conhecer o mundo das vendas. E eu parti para esse caminho. Eu achei bacana, né? Você vender, ganhar um trocado e tal, ganhar lucro e tudo mais, baseado no seu esforço. Então eu sempre gostei dessa ideia. Depois que eu descobri a venda, eu falei, cara, eu quero fazer isso. E foi quando eu passei eu trabalhei, cara, eu vou te falar, eu trabalhei sabe aqueles mercados de bate-palma? De bate-palma, assim, normalmente no centro da cidade, vai no lugar, vai aqui, não sei o que e tal. Eu peguei muito feeling de venda, muito jogo de cintura assim, modéstia à parte lá, no centro da cidade, pô. Então eu fazia de tudo, eu batia palma, eu carregava fardo de roupa, que eu trabalhava numa loja de roupa, também trabalhei numa loja de calçados, né, aqui em Manaus. Então, tudo isso se somou para que eu, de repente, pudesse fazer um negócio melhor, maior, e isso me desenvolvesse, entendeu? Eu percebi que a venda ela poderia me ajudar bastante. E me ajudou. Eu também, antes de conhecer a Tienos, eu trabalhava no mercado tradicional, só que antes disso eu trabalhei no mercado que também é um mercado bom. Teve um pico, né, que era um mercado de marketing multinível. Para quem já foi, de repente você está assistindo, eu já fui da Rinodê, pô. Já fui da Rinodê, vendia perfume, entendeu? De porta em porta. Então, é para você entender, a vergonha nunca bateu comigo. A vergonha, eu nunca tive essa parada, entendeu? De ter, tu tem vergonha? Não, eu tenho vergonha de, pô, roubar, de fazer o que não deve, de não prover as coisas, entendeu? Então, o meu primo, né, me apresentou essa oportunidade do multinível, e aí eu comecei a trabalhar lá, dei certo resultado, na época consegui atingir umas graduações, bati diamante, fui para viagens, né, e cruzeiro, fui para cruzeiro, eu tive todo, consegui, né, deslumbrar um pouco de tudo que era o mercado de marketing multinível. E aí depois o mercado deu uma queda e tudo mais, algumas pessoas continuaram, estão dando certo, não é porque eu saí que o negócio não está dando certo, o negócio está dando certo, mas eu resolvi buscar outros caminhos, né, e por conta disso eu me afastei mais e passou-se um tempo, né, eu empreendi, também tive eu parei de ter o bar agora, eu tenho um bar, né, que era frente da minha casa. Eu até parei de funcionar bar por conta do resultado que eu vou falar para vocês hoje. E aí eu larguei a multinível, fui empreender, foi quando eu conheci um camarada, um amigo meu, né, o meu ex-chefe, e aí a gente conversando, ele falou, trabalho de quê? Eu falei, cara, eu sou vendedor. Aí ele falou, cara, e eu tenho uma empresa de itens de festa que eu preciso de um vendedor. Aí eu falei, então, satisfação, me chama Alisson Desde. Entendeu? Aí acabou que a gente fez essa parceria aí, eu comecei a vender para ele assim, antes de eu trabalhar aqui com a Tienos, trabalhar com o YouTube, antes de eu conhecer a Tienos, eu trabalhava de estoquista, fazia muitos trabalhos assim, entendeu? Então teve muitos outros pontos que eu vou já falar para vocês que, sabe, tocaram muito no meu coração e foi muito pesado, assim, digamos assim, foi muito forte para eu, como é que eu posso te falar? Para eu deixar esse mercado de lado. Foi uma alfinetada assim que eu falei assim, cara, eu não posso ficar fora desse mercado, eu não
posso, cara, não posso, não posso, não posso, não posso. Absolutamente, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E não é clichê, não, pessoal, tá? Eu falei, cara, eu preciso fazer isso daqui, porque eu tô vendo que dá certo. E eu vou já falar um pouco mais à frente como é que foi que eu vi que teve resultado. Eu tentei esse negócio há um tempo atrás, em 2020, mais ou menos 2019. Eu, com alguns outros amigos meus, a gente tentou, e pela falta de experiência, pela falta de um norte, como por exemplo, a Channels Club nos dá um norte, é um mapa, literalmente é um mapa, e você vai fazer passo a passo aquilo que tá ali, parece besteira, mas não é roteiro, é thumbnail, é título, é tudo. Ele pega na sua mão e fala, mano, faz assim, desse jeito. E absolutamente não era o jeito que a gente tava fazendo, a gente tava fazendo tudo errado. Eu tive essa ideia hoje, tá, vamos tentar. Tive essa ideia hoje, vamos tentar. Não é, tava tudo errado, pô. Então, se você não seguir ali à risca o que dá certo, o que muitas pessoas já estão fazendo e dá certo, é muito improvável. A probabilidade de você dar certo é muito pequena, entendeu? Então, é isso. É por aí, por esse caminho. Sim, sim, muito bom você falar que sempre foi um sonhador, né? Dá para ver no jeito de você fala até de forma aí apaixonada, você também tem esse background aí de vendedor, né? Isso é muito bom, isso realmente abre muitas portas. Mas, meu amigo, você estava me falando que tem Vamos um lá. conhecido seu, um amigo seu aí que começou a ter resultado, te indicou a Channels, que história é essa aí? Tá. Pois é, teve um amigo meu que ele começou. Um grande amigo meu, que é o Newton Ângelo, eu não posso deixar de citá-lo aqui, tá bom? O Newton Ângelo, um grande amigo meu, um salve, meu amigo, e o Celso William. Nós três, a gente tentou o YouTube em 2020, 2019, por aí, mas como eu falei pra você, a gente tentou de todas as maneiras, tentou de todo jeito, tentou de todo jeito. O que a gente achava dava. Possivelmente, você, de repente, que tá ouvindo isso daí, pode. Eu acho que não, que a galera da Tiendas Club é desenrolada, então não vai errar nisso mais. Isso aí já passou. Mas o que que eu fazia? Entrava naqueles grupos de Facebook, de compartilhamento de visualização, sabe? Assiste meu vídeo, que eu assisto o teu, se inscreve, não sei o que e tal. Cara, hoje, incrível, com o conhecimento que a gente tem, a gente vê que aquilo era uma atividade muito ruim, cara, pro canal, sabe? E que não iria agregar. E o tanto de tempo que a gente investiu, ou seja, o tanto de tempo que a gente perdeu, o tanto de dinheiro que a gente deixou na mesa, entendeu? Essa é a realidade. E aí ele me mostrou, ele falou, fala um pouco assim também, a história de como é que ele deu certo. O meu amigo seguiu a vida dele, né, na Suíça, eu segui a minha vida de vendedor, e ele tentou outras maneiras, se inscreveu para concurso e tudo mais e tal, e segundo ele, falou para mim, ele falou que, e como ele já tinha tentado o negócio do YouTube, algumas vezes passava no feed dele, assim, alguma coisa em relação ao YouTube, e isso despertou novamente esse interesse ao mercado. Ele falou, cara, será que eu tento de novo agora e tal? E pá, tentou. E aí acabou que ele começou a fazer em paralelo, né? Ele fazia as coisas dele, fazia YouTube, estudava e tal e tudo. E foi quando ele começou a ter resultado, né? Ele falou, mano, voltei pro negócio do YouTube, viu? Vou tentar de novo lá, velho. Começar a fazer, que eu tô vendo que esse mercado digital aí, essa aqui é a parada, mano. Essa é a parada agora, 2024, 2025 e diante, essa é a parada, pô. Aí eu falei, top. Só que eu tava preso no meu mundo de CLT. Eu tava preso no meu mundo de CLT. E eu não conseguia, sabe, deslumbrar esse mercado totalmente. Eu falava, não, é só mais um negócio e tal. Beleza, vai lá, irmãozinho. Dê tudo certo, entendeu? Dê tudo certo pra ti lá e tal. Mas não tocou na minha ferida, pô. Aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer minha vida aqui, segue lá e tal. Quando eu fui depois, ele foi assim, eu falei, ei, mano, como é que tá lá a parada do YouTube? Tá, a gente conversando, ele morava perto da minha casa. Agora ele tá morando num condomínio de luxo. E esse é o resultado dele ter tomado a decisão mais cedo. Esse foi o resultado dele ter decidido mais cedo, entendeu? Atualmente, eu ainda moro aqui no meu bairro, mas eu tenho planos futuros, obviamente, né? E o mercado digital, ele te dá essa possibilidade de sonhar, E isso é muito interessante. Ontem mesmo, cara, não sei se dá pra ver aí, mas eu me arrepio aqui agora. Ontem mesmo, pô, é porque meu celular tá filmando aqui, mas ontem mesmo eu passei uma boa parte da madrugada, minha esposa dormindo, e eu pesquisando um sonho nosso, que é um carro, é uma necessidade, na verdade, né, de se deslocar, ir para outro lugar e tal, então eu tava pesquisando, ou seja, eu me dei o luxo de voltar a sonhar, cara, que carro legal, que carro bacana, coisa que no CLT eu nem olhava, pô, negócio de carro, eu já fazia o feed bem assim, ó, né, me engatar em 2 vídeos de parcela, tá doido? Então eu já saía de lá. Então, voltando à história do meu amigo, quando ele começou a ter resultado, aí ele falou, mano, eu tô rodando de moto Uber, mas eu tô fazendo o YouTube em paralelo. Quando eu trabalho durante o dia, quando é de noite eu faço YouTube. Aí eu falei, pô, bacana, mano, top. Aí quando foi depois, eu falei com ele, mano, tô pra monetizar, hein? Tô pra monetizar, se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu aqui, ó, pô, beleza, mano, vai lá, arrepia e tal, vai pra cima e tal. Mas no meu tradicional, entendeu? Quando foi depois, ele passeando com a cachorrinha dele aqui, ele falou bem assim, e como eu falei aqui também um pouco agora, eu falei que
eu tinha um bar. E eu tava no meu bar, e nesse dia, e bar é assim, venda é assim, um dia dá, outro dia não dá. E ele passou justamente no dia que não estava dando. Aí ele falou, mano, e aí você tamo lá conversando aí, como é que tá no negócio do canal? Ele falou, mano, saí do Moto Uber, mano. Falei, sério? Ele falou, sério, pô, mês passado deu 3 mil reais, mano, no YouTube aí, entendeu? E eu resolvi focar mesmo no YouTube direto e fazer esse negócio dar certo, cara. Eu falei, bacana. E aí foi quando já me despertou um certo, né? Falei, rapaz, o negócio tá bacana. E ele continuou. Quando foi numa outra vez, eu falei, ei, mano, o negócio do YouTube lá, tá bacana? E ele trabalhou comigo na Rinode. E eu era diamante, tava na Rinode e tal. Aí ele falou assim, ó, mano, tá o mesmo valor da Rinode lá, pô. Como diamante, tá dando como diamante da Rinode. Eu falei, 7, 8 pontos, tá? Ele falou, não, mês passado agora deu 9 mil, pô. Eu falei, caraca, mano, sério? Aí ele falou, sério, mano. Aí eu já fiquei assim, eu falei, mano, isso aqui não tá batendo, eu preciso fazer algo diferente, entendeu? Aí passou-se um tempo, assim, uns 2 meses, mais ou menos, no máximo, acho que uns 2 meses. Aí nós temos uma banda que a gente gosta, a gente foi pro show, quando chegou lá nesse show, aí eu falei, e aí, mano, negócio do canal, já tá dando 10 mil? Ele falou, mano, se der tudo errado, mano, esse mesmo, vai dar 30 mil, mano. Aí eu, pela intimidade que eu tenho com ele, eu xinguei ele, eu falei, mano, eu não acredito, mano. Aí ele falou, sério. Aí ele me mostrou, cara, aquilo ali foi uma flechada no coração, foi uma pontada, o cara pegou uma faca assim e veio bem assim na minha dor, que a escassez, que era a parada de você chegar no supermercado e não poder comprar o que você quer, ou ficar calculando tudo isso são detalhes que o mercado digital, ele potencializa, tipo assim, o mercado digital, ele faz que você ganhe mais dinheiro para que você pare de passar por isso. E aí eu falei, cara, eu quero passar por isso, e essa ferramenta eu tô vendo que é uma ferramenta muito boa, só que a pasada em cima do caixão foi quando eu tava lá no meu tradicional, numa loja aqui de Manaus, eu tava diante de muitas velas, que eu trabalhava com estoque de vela vulcão e tal, várias coisas, diante de muitas coisas para eu arrumar, e aí ele me manda um print, eu tava no estoque lá, ele me manda um print, ele falou, irmão, isso aqui não é para me aparecer, não é para nada, isso aqui é para te mostrar que esse negócio dá certo, e que tu precisa fazer esse negócio, e tu merece fazer esse negócio para que dê certo. E aí ele me mostrou o saque dele de 40 mil reais. Pessoal, isso é surreal, pô. Bicha, vocês não estão entendendo, pô. Eu tô me sentindo como se eu tivesse visto lá na hora. 40 mil conto, pô. Aí eu olhava pra mim, olha o contraste. Eu vi meu amigo sacar 40 mil reais, eu olhava pros meus braços aqui, pô, tudo sujo de poeira, minha cara toda zoada, e eu, diante de um grande problema, que eram várias velas, bagunçadas, e se eu resolvesse aquilo, eu ia ganhar um salário. Eu falei, não, pô, tá errado. Foi aí quando eu fui com o meu chefe, eu falei, não, tá errado, mano. Sabe? Ser inconformado, é não aceitar, de verdade, não aceitar e falar, cara, eu mereço mais do que isso. Eu não mereço menos do que isso. Porque se uma pessoa consegue, eu também consigo. Se alguém não conseguiu fazer uma coisa, por que a gente não pode ser o primeiro? É isso. Aí eu cheguei lá com o meu chefe, e eu falei bem assim, eu falei, olha, é muito de boa, não tenho nenhuma, como é que se diz? Nenhuma inimizade com ele, nem nada. Inclusive ele veio aqui na minha casa para mostrar para ele como é que fazia esse negócio. Tu acredita? Ele me deu a minha conta, e passou-se um tempo, quando eu voltei a falar com ele, depois de um mês e pouco agora, depois do resultado que ele viu, ele falou, mano, como é que é essa parada aí? Eu vou ir contigo. Porque, apesar de eu ter saído da empresa, o relacionamento continuou. Beleza, tudo bem, de boa. Aí foi quando eu conheci, aí eu falei pra ele, mano, como é que eu faço essa parada aí, mano? Já era. Eu vou fazer só isso aí. Meu trabalho, vou esquecer tudo. Eu tô vendo que tá dando certo. Porque, de repente, pessoal, você nem me conhece, eu nem moro perto de você. Mas é real. Eu precisei que uma pessoa do lado da minha casa, praticamente, 2, 3 casas que ele morava aqui, começasse a ganhar 20, 30 mil reais pra eu falar, cara, eu tô perdendo tempo. Então, apesar da gente de repente não morar perto, nem morar no mesmo estado, mas tenha, assim, a minha história, como eu tive a história do meu amigo, como exemplo, entendeu? Então eu falei, cara, eu quero fazer só isso aí. Foi quando eu cheguei com o meu chefe, eu falei, olha, mano, eu agradeço a oportunidade, mas eu preciso parar aqui de desenvolver aqui o seu trabalho para eu focar no outro projeto ali. Só que como é que eu posso falar? Eu tava trabalhando lá ainda, também já tava com um canal, e eu não tava conseguindo postar diariamente, não tava conseguindo ter frequência por conta da rotina exaustiva que eu tava tendo lá no meu trabalho. E aí, por conta disso, eu não tava postando direito, postava uma vez ou outra e tal, tava tendo algum resultado, mas eu tinha certeza que se eu trabalhasse com assiduidade, trabalhasse certinho, postando diariamente, aplicando as técnicas, tendo tempo para estudar, isso ia refletir no resultado do canal, ia refletir no meu bolso. E, consequentemente, ia refletir dentro da minha casa, na casa da minha mãe, nas pessoas que eu amo. Então, eu falei, cara, eu preciso tomar a decisão de sair daqui, desse trabalho, e focar só no meu negócio. Só que antes de sair, deixa eu falar uma parada pra vocês. Eu não tinha dinheiro para comprar o curso da Tia
Channels, né? E foi quando eu falei com a minha esposa, com a Ana Lívia, que eu sou muito grato, né? A ela é meu braço direito e esquerdo, eu costumo falar. Eu costumo falar que, cara, essa mulher, meu Deus, é uma benção. Então eu não poderia deixar de falar dela aqui, tá bom? A Ana Lívia, ela tem me ajudado bastante, a minha esposa, maravilhosa. Ela tem me ajudado bastante na questão psicológica, na questão de apoio, né? Por exemplo, quando eu não tinha o dinheiro para comprar o curso da Channels, falei, amor, tu tem um cartão, né? Ela falou, tenho. Eu falei, então é nosso, né? Então é nosso, né? Aí ela falou, amor, tal. Aí ela falou, quanto é o limite? Ela falou, mil tal, sei lá. Uma coisa assim. Falei, dá o valor do curso da Channels? Ele falou, dá. Porque esse meu amigo aí, ele me falou da Channels. Ele falou, mano, se eu pudesse te dar uma dica, qual era? Compra o curso da Channels Club. Aí eu falei, beleza, mas eu não tenho dinheiro, pô. Normalmente assim, né? Beleza, mano, eu entendo, mas não tem dinheiro. Ele falou, mano, dá o jeito. É uma palavra um pouco bruta, mas é como se fosse só que realmente. Ele falou, mano, dá teu jeito. Se acontecesse algum imprevisto na tua casa, tu não teria que dar o jeito. Aí eu falei, então muitas vezes a gente se limita por isso aí, né? Aí eu falei, amor, tu tem que me prestar esse cartão. E eu tinha um notebook que eu começava a editar com ele e ele desligava. Por várias vezes eu peguei o notebook assim, ó, e mirei na parede. Eu falei, pelo amor de Deus, mas eu só tenho esse computador. Então o que que eu fiz? Eu também emprestei um cartão da minha sogra. Olha que doido. Prestei um cartão da minha sogra e aí ela me emprestou o cartão dela, né? Ficou meio assim e tal. E aí eu comprei um PC game mesmo, um computador bacana. E eu falei, cara, com esse computador aqui eu vou dar o meu máximo para que dê certo. E a parcela ficou R$ 500. Não tenho vergonha de deixar aqui claro aqui. Aí foi R$ 500 a parcela, parcelei de 12 vezes, porque eu falei, ó, até dar um ano eu consigo pagar esse computador, entendeu? Sabe? Eu tinha até aquela. Porque eu vi, pô. Como eu te falei, quando você vê que alguém tem resultado, você fala, eu preciso só fazer exatamente a mesma coisa. Seguir os passos aqui, ó, de que quem tem muito resultado tá falando, que é da Channels, eu faço a mesma coisa. Tenho o mesmo resultado, consigo pagar as parcelas. Só que presta atenção na loucura que eu fiz. Parcelei o cartão da minha mulher, emprestei o cartão da minha sogra, só que mesmo assim eu não tava conseguindo, sabe, fazer os dois. Foi ficar de extra, e tomava muito tempo. Foi quando eu cheguei com a minha esposa, eu falei, amor, eu sei que a gente tá devendo, eu sei que a gente tá no vermelhaço, mas pra ficar bacaninha mesmo, ficar a cereja do bolo, eu preciso pedir minha conta. Aí ela falou, cara, tu é doido, velho. Eu falei, eu preciso só de uma coisa, que você me apoie, que você confie em mim. O resto, a parada do trabalho, da exaustão, de se dedicar é comigo, beleza? Aí ela falou, beleza. Aí eu pedi minha conta, pelo fato de eu ter um bom relacionamento lá, peguei minha conta com todos os direitos, negociei com eles, mas eu deixei bem claro para eles. Mas a princípio, eu deixei lá, mas eles não queriam dar minha conta com todos os direitos. Eles queriam me dar perdendo tudo. Mas eu falei, eu deixei bem claro, eu falei assim, ó, mesmo que eu tenha dinheiro para receber aqui, eu vou me embora. Mesmo que eu tenha dinheiro. E de repente, se meu chefe ver isso aqui, ele vai saber, ele sabe que eu falei isso. Eu falei, cara, mesmo que eu tenha dinheiro para receber, eu vou me embora, porque eu sei o que tá esperando lá fora. E às vezes a gente tá tão preso num negócio, a gente fala, pô, mas eu tenho meu trabalho, mas eu tenho isso. Mas, cara, de repente, o que tá lá fora é um negócio muito maior, entendeu? Então, através dessa dica dele que ele me deu, da Channels Club, de eu comprar o curso, de eu me especializar e tudo mais, e como eu falei para vocês, eu trabalhava como promotor, eu ia em cada supermercado e ia organizar. O que eu fazia? Eu pegava esse fonezinho aqui, ó, colocava no ouvido e eu ia lá organizar as velas. Sabe quando você vai no aniversário, no supermercado, e tem aquele setor de festa, tem as velas enumeradas? Eu organizava aquilo. Balão, vela vulcão, organizava tudo. Então eu colocava o fone no ouvido e ficava thumbnail, não sei o que, letra de destaque, roteiro, papapá, módulo 2, módulo 3, sabe? E ouvindo. E na certeza absoluta de que aquilo era temporário. Na certeza absoluta de que eu ia sair dali, pô. Eu ouso dizer que eu sabia que eu ia vir aqui com vocês, pra falar, cara, esse negócio vai dar certo. Esse negócio vai dar certo pra vocês. E vai dar certo, cara. Vai dar certo. Só basta você trabalhar, pô. Eu tô falando bastante porque eu sou eufórico. Eu tô muito emocionado com o resultado que eu tô tendo. Mas pode continuar. Desculpa. Nada, aqui a gente quer ouvir Basicamente foi isso. a gente quer ouvir a sua história aqui, meu amigo. Nada melhor do que você contando com a sua entonação, com a sua emoção. Eu estou gostando muito aqui. História muito curiosa, muito interessante. E olha, eu vou falar. Eu achei interessante que você, quando chegou para o seu chefe, falou lá: olha aqui, mesmo que eu tenha dinheiro a receber, eu vou sair porque o que me aguarda lá Falei, fora eu pô. sei que é algo maior. Lembrei até Falei. daquela historinha lá do Platão, né? Da galera que fica presa na caverna, tem medo do que está lá fora é a vida toda acontecendo
escurecendo, né? Só que a pessoa viveu Exatamente. a vida inteira lá dentro da caverna, no escuro, não sabe o que que é a luz, o que que é o mundo inteiro, né? Só, Então, só para você ter uma ideia, desculpa, só para você ter uma ideia, eu trabalhei 1 ano e 8 meses de carteira assinada lá e teve algum desconto e tudo mais, e na minha rescisão eu peguei R$ 3.300. R$ 3.300, pô. E eu fui dar uma olhada no Analytics agora, quando você vai lá naquela opção de 7 dias, nos últimos 7 dias deu quase R$ 4.500, 4 mil e pouco nos últimos 7 dias, entendeu? Então é um negócio extremamente desproporcional, é surreal, pô, surreal, é surreal. E olha que a gente ainda está começando. Eu estou em busca de criar novos canais, montar uma melhor equipe. Eu estou com apenas 1 mês e pouco num novo canal, tentando dar certo. Eu já estou tentando desde novembro. Só que eu estou tentando até dar certo, como eu falei, tentando até dar certo. Então esse mês agora começou a vingar. Comecei a colocar algumas coisas em prática que realmente eu vi que aquilo é ideal para que dê certo. E o resultado veio. É inevitável. Quando você faz certinho, se dedica, dá certo. com certeza, esse é só o começo, como você falou, muita coisa boa vai vir ainda para você aí. E aí, beleza. Amém. Então, Amém. esse seu amigo deu a dica da Channels, você então entra na Channels, como eu estava falando, estava lá no trabalho com fonezinho de ouvido, né, assistindo Sim, nossas sim. aulas, e aí Isso. então você já tinha um canal, né, que você tinha começado a fazer, mas não estava aplicando ainda as técnicas, estava fazendo algumas coisas ainda Isso. um pouco erradas, e aí então você cria o seu segundo canal. Sim, criei meu segundo canal. Aí, esse segundo canal aí, eu já estava no aviso prévio da empresa, saindo da empresa. Entendeu? Eu já estava saindo da empresa, foi quando nesse daí, porque mesmo assim eu não queria correr o risco desse canal de dar problema nesse algoritmo, né? Todo mundo que está aqui já sabe, de dar problema nesse algoritmo, de tentar seguir uma continuidade ali de vídeos e por algum eventual acontecimento, de repente eu quebrar esse ciclo, de não conseguir postar. Tem gente que, claro, faz vídeo um dia sim, um dia não, tem gente que faz 2 vídeos por dia, ou 2 vídeos por semana, mas o meu amigo, que era o cara que tava dando certo, ele falou assim, mano, faz 1 vídeo por dia. Quando uma pessoa dá certo numa coisa, eu nunca, cara, eu nunca fico com inveja, eu só preciso saber o que que ela faz, entendeu? Eu falei, mano, eu não tô nem com inveja, eu quero saber como é que faz, mano. Entendeu? Então, se ele chegar pra mim, e eu tive muito isso da Rinode também, eu tive muito isso da Rinode também, quando o pessoal fala assim, ó, faz isso, lista, convite, plano, fechamento, cadastro, treinamento. Se um cara tem muito resultado, tinha gente que lá ganhava mais de 100, 200, 300 mil reais. Se esse cara falou, ó, vai ali, se bate com a cabeça na parede, a única dúvida que eu teria era se é de lado ou se é de frente. É de lado ou é de frente, meu parceiro? É só isso. O resto eu faria exatamente do jeito que ele falou. E uma das dicas que ele me falou foi essa. Ele falou, mano, posta vídeo todos os dias, que o algoritmo vai entender que você tá levando o negócio a sério. Então, se ele vê que você tá levando o negócio a sério, ele te paga de maneira séria. Se você fizer o negócio quando der, se der, talvez eu faça, talvez ele te pague bem, talvez ele te leve a sério. Então, é assim. Então, se você levar mesmo a sério, eu tenho uma situação comigo que é o quê? Eu posto todos os dias vídeos no mesmo horário, entendeu? Para que ele entenda que eu não tô de brincadeira, eu tô levando isso como profissional mesmo e quero que ele me pague como tal. Então o resultado tá vindo, entendeu? Então, o que eu diria para vocês é, poste vídeo de uma maneira que ele entenda que você não tá de brincadeira no YouTube, você tá ali para você ganhar dinheiro, trabalhar em parceria com ele para reter pessoas na plataforma dele para ele te pagar. Então, demonstre isso para ele. Fala, cara, é realmente um negócio. Hoje mesmo eu postei uma foto com um amigo meu, 6 horas da manhã, e lá na foto tá bem assim, ó, e eu bati um print nosso e a gente tava numa resenha muito grande. E eu postei, o meu amigo lá da Suíça, o Junho. E aí eu falei assim, ó, cara, imagina você acordar para trabalhar nessa vibe. Que você acorde 6 horas da manhã para trabalhar porque você quer e não porque você precisa. E que se você vai ser punido, se você não acordar 6 horas para trabalhar, você vai perder o rancho porque você não vai trabalhar. Então, cara, não troque um mundo de possibilidades, de coisas boas, cara, por um rancho, cara. Se você for trabalhar como profissional, você vai poder fazer um bom rancho. Você vai poder fazer, sabe, dar o melhor para sua família mesmo, cara. Isso não tô de onda, não. É sério mesmo, pô. Trabalhe com seriedade que você vai ganhar bem. Mês passado, pode falar aqui, ó, Claro, a gente agora? quer saber, eu quero saber. Tranquilo. Vamos lá. Mês passado, eu ganhava, mês retrasado, no caso, né? Eu ganhei lá os 3 mil e pouco lá da empresa. Quando foi mês passado, meu bônus fechou, meu pagamento, o bônus é da Rinode, eu tô com esse negócio na cabeça ainda. Meu pagamento fechou em 15 mil e pouco, 15.300, eu acho, 15.400. E esse mês agora, estamos no dia 13 e tá dando quase 9 mil, Na entendeu? metade do mês, né? Então, a Na minha metade do meta esse mês mês ainda. quase na metade do mês ali. Eu tô com a meta. Eu sempre tive dois números. Eu sempre tive dois números assim comigo. E de repente, pode até ser um número que a pessoa vai simpatizar.
precisar. R$ 5.000 é um número que você não vai ostentar e meter o louco, não. É um número que você, de repente, pode até viver bem, de viver bacana, né? De não faltar nada ali e tal. Mas eu sempre tive o número de que R$ 20.000 é um número que você realmente já consegue pensar numa prosperidade que você não ousava pensar com o salário, entendeu? Então R$ 5.000 você vive bem, vive bem. Mas com R$ 20.000 você já começa a ter sonhos ousados. E sonhos ousados e montar uma estrutura para você duplicar, triplicar aquele valor. Eu ganhei R$ 15.000 mês passado, na verdade eu não ganhei, o AdSense vai vir agora dia 21. Mas eu fiz um número de R$ 15.000 e eu já consegui chamar 2 editores para trabalhar comigo. Isso porque eu entendi que se eu terceirizar uma parte do meu trabalho, otimizar o negócio, eu consigo multiplicar o meu negócio mais ainda, entendeu? Mas claro, se você não tem condição agora, então trabalha para você ter a condição de pagar um editor para que você melhore mais ainda os seus números. Olha, essa forma de pensar realmente é muito boa, muito próspera. Com certeza, vindo do background que você já tem, com certeza ela vai multiplicar muito. Agora, interessante, você então Amém. já até começou falando pra gente que você posta então nos seus canais, você tem 2 canais ativos hoje, né? São seus 2 monetizados. Você Aham. posta neles todos os dias, um vídeo por dia, todo dia. No outro canal, que é o meu primeiro canal, eu posto um vídeo dia sim, um dia não. Um dia Tá. sim, um dia não. Mas eu só posto vídeo dia sim, um dia não lá por conta que o meu editor lá, o meu amigo lá que ele tá justamente em processo que eu falei agora há pouco, de sair da empresa. Aviso É, prévio. Ele tá em processo de aviso prévio, então ele trabalha no posto de combustível, então ele trabalha dia sim, um dia não, dia sim, um dia não. Então no dia que ele não trabalha, é o dia que ele edita pra mim, entendeu? E aí nesse dia eu posto dia sim, dia não. E graças a Deus a métrica tá crescendo lá, graças a Deus. Mas quando ele sair de lá, eu já fechei com ele pra gente trabalhar direitinho todos os dias, entendeu? Todos os dias. Aí todos os dias eu vou postar lá no outro canal e nesse outro. E tô em parceria com um amigo meu lá da Suíça, com o Júnior, né? Que é uma pessoa que eu também não posso de deixar agradecer aqui muito, 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 muito. Eu converso horas com esse camarada. Esse meu amigo, que é o Celso, ele me deu a dica da parada. Ele falou que esse era o caminho, entendeu? Esse era o caminho e me deu ali a ideia de fazer a compra do curso da Channels e me especializar mais, né? Modéstia à parte, ter mais conhecimento, mas eu jamais poderia deixar de citar aqui o Newton Ângelo, meu amigo lá da Suíça, que num outro momento da vida dele, ele chegou a morar aqui na minha casa, um momento de dificuldade, nossa, todo mundo tem esse momento, né? Mas ele teve uma dificuldade, chegou a morar na minha casa, né? Eu falei, não, mano, tá, vamos morar aqui, pô, e tal, você é meu amigo e tal. E acabou que ele se deu bem, tá pra lá agora, tá no YouTube, tá arrastando uma média de R$ 20.000 lá também. O último pagamento dele agora deu 3 mil e poucos francos suíços, entendeu? Então deu uma média de R$ 20.000 lá o pagamento dele. E assim, eu agradeço muito a ele, né, por ele também ter trocado muita ideia, e 2 cabeças pensam melhor que uma. E a gente tem trocado várias ideias, horas conversando. E quando você consegue se somar a uma outra pessoa, busca uma amizade também, que você faça isso, que troque ideias, porque de repente você está passando por uma dificuldade e essa pessoa está no dia bom. E às vezes ela vai estar no dia ruim e você vai estar no dia bom. E aí vocês vão se conectar. Você vai ajudar essa pessoa no dia, não, mano, mas é assim mesmo. Te lembra daquele dia, porque também estava ruim? E tu me ajudou, bora pra cima, vamos pensar no novo título, no novo assunto, nova thumb, vamos tentar organizar. E aí é muito legal quando os dois, né, crescem e tal. Então procure se unir a pessoas também que estão na mesma vibe. Eu, particularmente, moro num bairro onde eu, particularmente, nem troco esse assunto com muitas pessoas, porque eu sei que a energia é diferente, que a mentalidade é diferente, que se eu falar de 10, 15, 20 mil reais, eu sou apenas mais um idiota falando besteira. Então, eu prefiro não falar, seguro a minha barra e comento só com as pessoas que eu sei que é fechamento, entendeu? Você não precisa absorver essa energia ruim de outras pessoas, porque é como aquele ditado, que parece até clichê, mas é muito verdade. As pessoas querem te ver bem, mas só não querem ver melhor do que elas, entendeu? E eu, particularmente, pessoal, eu sou um cara que eu gosto de realmente deixar explícito o meu sonho, porque eu conheço na hora se o cara vai torcer pra mim ou não, pô. Na hora. Se eu falar, mano, cara, esse mês aí, bicho, em nome de Jesus, futuramente, em nome de Jesus vai dar certo, eu tô com um plano assim, assado. Pela cara que o cara vai fazer, eu já sei que eu nunca mais tenho que falar daquele assunto com ele. Entendeu? Se ele falar, pô, sério, Interessante. cara, pô, que massa, velho, parabéns e tal, 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 tal. Se o cara falar, né, mano, tomara que dê certo, vamos ver, né, e tal. Aí eu já não falo mais com isso daí, porque eu sei que isso aí, a energia é meio tensa, entendeu? Então, assim, voltando, eu tô trabalhando com esse editor, dia sim, dia não, e com outro editor, eu tô trabalhando todos os dias, porque ele já tem tempo pra se dedicar e postar todos os dias. Tanto que um canal tá dando os 8 mil, e esse outro canal tá dando 1.000 e pouco esse mês, entendeu? Mas Boa, se boa. soma tudo, dá um Guaraná legal. Sim, dá um Guaraná bem legal, bem açucarado ainda assim, do jeito que a gente gosta. Mas é interessante isso que você falou
para a galera que não está na mesma vibe, né? E às vezes acaba, não por, às vezes pela intenção da pessoa, mas ela acaba abaixando nossa energia justamente por não conhecer, né, a possibilidade de estar ali realmente limitada naquela realidade dela. Agora, Isso. você então, tinha me falado que tinha começado a canal enquanto você trabalhava de CLT, né? E agora você já saiu da CLT e está focando só na sua rede de canais do YouTube. Então, como é que é a sua produção hoje e como é que era a sua produção lá na CLT? Como você dividia? Como é que está a sua rotina? Olha, Quantas horas por dia você dedica ao YouTube? quando eu trabalhava no CLT, eu criei meu canal e aí eu começava a editar a partir de 6 horas, que era o horário que eu chegava no meu trabalho, né? O horário que eu chegava no meu trabalho. Durante o dia, às vezes, eu no celular, como eu falei que eu ficava trabalhando e verificando, assistindo as aulas, eu também buscava os temas para eu fazer de noite, entendeu? Quando eu chegasse em casa. Então, eu tinha que ir para a empresa e depois eu ia para minha casa. Quando eu chegava em casa, que eu ia começar a trabalhar. E pela minha falta de experiência de, por exemplo, mexer no CapCut, de fazer um bom roteiro, eu ainda era muito, apesar de não ser profissional, normalmente eu acho que todo mundo é assim, a gente sempre se preocupa em ser o melhor possível, ou seja, o perfeccionismo, digamos assim, entendeu? E é comum, é normal a gente querer falar, pô, eu tô começando agora, eu já não sei muito, eu vou tentar ser o mais perfeito assim possível, cara, e isso toma tempo da gente, entendeu? Toma tempo, então eu entendi que a gente teria que modelar assim, tipo, um pouco de perfeccionismo e um pouco de produção, só que no início eu focar muito no perfeccionismo e produzia pouco, então por conta disso eu demorava horas e horas e horas para editar. Às vezes não conseguia editar no mesmo dia, só postava no outro dia. Ou então aparecia algum imprevisto à noite, eu tinha que resolver, entendeu? Então eu não conseguia postar diariamente. Como é que eu faço agora? Eu faço meu roteiro durante o dia, gero os áudios, entendeu? Bonitinho, como é que é para ser. Quando baixo as imagens, faço o download das imagens, eu utilizo, é importante falar, mas eu utilizo o chat GPT para gerar as minhas imagens, né? O meu canal ele já tem uma identidade visual ali, então eu falo, ó, com base nesses dados, com base nesse roteiro, me dê uma lista de ideias. Esse é um prompt que eu dou pro meu GPT. Eu falo, olha, com base nesse roteiro, me dê uma lista de ideias que eu posso utilizar, de imagens. Aí ele me dá. Aí eu só falo, ó, me dê a ideia 1. Aí ele me mostra. Se eu achar que é legal e tal, se não é, me mostra a ideia 2. E assim vai. Entendeu? Esse é um comando que eu dou pro meu chat GPT para ele me dar as imagens. Mas, claro, não coloco só 10. Acabou essas 10, eu falo, me mande mais 10, me mande mais 10. E depois eu pego todas essas imagens, gero os áudios através do Eleven Labs, que é uma plataforma que eu utilizo, é uma inteligência artificial que eu acho bem bacana, e eu utilizo o Eleven Labs, o ChatGPT, e aí a partir daí eu envio para o editor e o editor me entrega por volta de 4 horas da tarde, às vezes ele me entrega até antes, então 4 horas, 3 horas ele me entrega. Uma coisa que eu errava bastante também, que às vezes eu terminava de fazer um vídeo, e eu tava até dando essa dica para um amigo meu ontem, que ele também começou a fazer o canal, que ele falou, mano, bora terminar essa edição aqui, só pra terminar de fazer a thumb aqui, que eu tenho que subir o vídeo daqui a 10 minutos. Eu falei, tu vai fazer a thumb agora e tu vai subir o vídeo daqui a 10 minutos? Aí ele falou, eu falei, não, calma, é melhor você não postar agora. Porque o algoritmo não sabe pra que ele vai entregar, pô, entendeu? Então, o que ele faz? Ele me entrega um pouco antes para que eu coloque uma... Enquanto ele tá produzindo, eu já tô produzindo a thumbnail daqui, entendeu? Eu tô produzindo a thumb, e quando ele me entrega, eu já tô com a thumb pronta, a descrição pronta, a mensagem fixada pronta, o título pronto, tudo bonitinho. Quando ele me entrega, eu só pego o vídeo e subo para o YouTube. E aí eu deixo o algoritmo ler lá bacana, para ele saber para quem que ele vai entregar, e isso é um ponto interessante a gente falar, porque a gente sabe que as pessoas têm a boa intenção de pegar o vídeo e manter aquele horário de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 10 horas da noite, não sei qual horário você posta, mas se atente a deixar o YouTube ler o que você vai postar, para ele saber para quem ele vai distribuir seu conteúdo, entendeu? Então isso é um toque que eu peguei, é bem interessante, e eu vi que as métricas elas melhoraram quando eu fui mais cauteloso nessa parte, de entender que o YouTube precisa entender também para quem que ele vai entregar, entendeu? Eu vi que logo quando estreia o vídeo, as métricas já começam bem, e se eu jogo na tora, assim, se eu boto de qualquer jeito, ele fica meio que procurando, e de repente, só pra você ter uma ideia, de repente o YouTube ele pode distribuir o teu canal para uma pessoa que só gosta de futebol, ou só que gosta de outra coisa que você não está produzindo. E essa pessoa entrar no seu conteúdo e sair, isso é ruim pro seu canal. Então, deixa ele ler, para ele saber para quem que ele vai entregar, para que essa pessoa que vai receber o vídeo é a pessoa do teu nicho. E ela vai clicar, ela vai assistir e tudo mais. Tem uma
outra dica da edição que que é Dark, mais ou menos, eu queria compartilhar, é possível? Claro, claro. Só antes de você compartilhar essa É, dica, antes de você compartilhar essa dica, tudo bem. deixa eu ver se eu entendi. Então, essa tua primeira dica foi, em vez de você já postar o vídeo como público, você programa o vídeo, né? Você não Eu pode adianta, programo o você vídeo. programa ele para aí o YouTube vai lendo antes, aí quando ele se tornar público, o algoritmo já está ali direcionado, já sabe do que se trata e já direciona para Sim, o sim. público certo, é isso? Exatamente. E essa dica eu peguei na Tianas também. Essa dica Show, eu peguei isso na Tianas aí. também, entendeu? Porque eu fazia errado. Eu saía postando, entendeu? E dava ruim. E uma coisa que eu percebi é que a gente precisa ter dinamismo nas imagens, nos vídeos que a gente for fazer. Então o nosso trabalho é somente um: postar um conteúdo que, claro, vai agregar na vida da pessoa. E isso é muito verdade. Antes eu achava isso, falava, será mesmo? Que é isso mesmo? O pessoal fala, não, produz um conteúdo que vai agregar de alguma forma na vida da pessoa. Seja da maneira, sei lá, de repente a pessoa está com algum problema e de repente ao assistir o seu vídeo ela vai falar, poxa, realmente isso está acontecendo comigo e isso é uma boa solução que ele está apresentando, isso, poxa, isso é o que está acontecendo na minha vida, e ouvir essa mensagem hoje agregou muito, melhorou o meu dia, entendeu? Então, produza alguma coisa que vá melhorar o dia das pessoas, vá fazer com que, de repente, esse conteúdo melhore aquela pessoa. E, às vezes, eu vou dar uma olhada no vídeo que deu bacana lá, eu olho os comentários. Apesar de ser no outro idioma, eu vou lá, traduzo e vejo de pessoas que, cara, fala, cara, hoje eu tenho 50 anos e tudo mais, e ouvi essa mensagem. Então, isso motiva a gente a trazer mais conteúdos desse. E é incrível, porque isso reflete justamente nas views e, consequentemente, reflete na grana, entendeu? Só que tem muita gente que fala, cara, eu quero postar pra ninguém a grana. Cara, posta alguma coisa que vai agregar na vida das pessoas. Eu ouvia pessoas falar isso que eu tô falando aqui pra você agora, eu falava, é conversa, rapaz. Não é, pô. Não é, não é. Não é posta assim, que vai dar bom, pô. Pô, tô gostando muito porque você está soltando muito ouro, e não só ouro, né? Como eu falo, tá soltando o ouro, a prata e a bronze aqui pra gente, nossa audiência. Com certeza é um É, episódio que vai virar, já tá virando a chavinha de muita gente aí, né? Com certeza que estão pegando as suas sugestões e até impactadas, né, com a sua história, que realmente é uma história inspiradora, meu amigo. Você chegou até a obrigado. falar sobre algumas ferramentas que você usa, você comentou do ChatGPT, né, e do CapCut, mas essas são as Sim. duas únicas que você usa, então, na sua produção aí? Olha, eu uso o CapCut, o Eleven Labs e eu uso o Pinterest também, para eu ter imagens como base. E isso eu tenho para mim, né? Isso eu tenho para mim, né? Cara, as imagens do Pinterest estão lá, elas estão lá. Eu posso ter a mesma imagem do Pinterest pedindo para o ChatGPT recriá-las, porque imagina o seguinte, pessoal, você vai lá no Pinterest, você pode baixar e utilizar aquelas imagens, beleza? Só que o que eu penso? Pô, muita gente já usou aquelas imagens, entendeu? Eu posso usar eu vi uma imagem que eu achei aquela imagem bacana, eu só pego, arrasto para o GPT e falo, ó, me dê uma imagem semelhante no formato do YouTube, sei lá, 1920 por 1080, sei qual formato você usa, mas você coloca no formato ideal, me dê uma imagem semelhante. O GPT, ele vai criar uma imagem nova daquela para você, entendeu? Vai criar uma imagem nova, só você tem aquela imagem. E o fato de você estar gerando aquelas imagens novas, o YouTube entende isso também, que são conteúdos totalmente novos, o algoritmo vai entender que aquela imagem ninguém tem. E, cara, isso aí é dica boa, viu, pessoal? Pega a imagem do Pinterest, pede pro GPT criar uma imagem semelhante daquela e você posta no seu vídeo. Só você vai ter aquela imagem. Quantas vezes você já viu uma imagem e falou, pá, eu já vi essa imagem, cara. Aí vê outro vídeo, pá, eu já vi essa imagem aí. Agora, se você pede para que o GPT crie uma imagem semelhante àquela, as pessoas falam assim, cara, eu já vi uma imagem parecida com essa, mas não é essa, entendeu? Então é uma parada sua, é própria, é só seu. Só você tem aquela imagem. Pô, com Então leva um certeza. pouco de tempo para gerar as imagens, mas eu te garanto que vai ser um conteúdo totalmente autoral, totalmente seu, né? E a gente Ninguém vê a tem. diferença, com certeza. A gente vê a diferença do conteúdo original, né? Por mais que você, às É vezes, original. pegue a ideia, né? Pegue o tema, às vezes você modela o tema, a ideia, mas ali você faz Sim. da sua forma, não é? É. E isso, A, eu acho a, a, que se aplica até mesmo a thumb. A gente vê muita thumbnail igual, né? No YouTube, falei, não é? thumbnail, eu fazia muita thumb igual. Teve um tempo desse aí que eu fui fazer a modelagem de um conteúdo e, no fundo, eu sabia que era espiritualidade, entendeu? E meu conteúdo de filosofia. E realmente, não bate, entendeu? Falei, cara, mas se eu trouxer, eu fui no GPT, né? Peguei, eu falei, cara, se eu trouxer isso aqui pro meu canal e tudo mais, tal, dá bom. Aí o GPT, dá bom. Aí eu falei, beleza, pô. Aí eu fui lá e fiz, né? De um jeito meu e tudo mais e tal. Mano, meu Deus do céu, mano. Aí, tipo assim, ó, só pra ter um número médio. Os últimos views. 2 dias anterior, tipo,
30 mil, aí outro dia, 40 mil, aí quando eu postei esse vídeo, 1.000. Pelo amor de Deus, mano. Rapaz, eu endoidei, mano. Ou seja, mas é aquele negócio, a gente aprende, todo dia a gente aprende. Não é porque a gente tá tendo resultado que a gente não aprende, não. Todo mundo passa por isso e aprende. Ou seja, nunca mais eu faço isso. Nunca mais, esse erro aí, nunca mais eu faço. Com certeza. A gente Não até faço. brinca aqui que o GPT ele é bom em tudo, mas para estratégia de YouTube, amigo, é Ele melhor é não confiar complicado, né? muito. É verdade. Melhor não confiar muito, não. Confia na Channels aqui, na nossa equipe e É. tal. Se for deixar para o YouTube, pode dar complicado. E assim, falando de Ó, deixa eu te estratégias, falar, né? muito legal que eu peguei da Channels Club foi a sala de thumb, né? De análise e tudo mais. Aquela sala, cara, é muito legal porque pessoas especialistas dão feedback, entendeu? Eu peguei muito esse feeling também, né? Lá, né? Atrelado também com as ideias do meu amigo que eu te falei lá da Suíça. Eu tô te falando isso porque eu sempre pego tudo. E a gente sempre compartilha das ideias. Eu falei, cara, Júnior, eu peguei isso daqui lá da Channels, o que que tu acha? Dá uma olhada aqui, ó. Eu peguei esse feeling de lá e falei, não, vamos juntar com isso daqui, ó, e dá bom. E realmente, deu bom, entendeu? A thumbnail que eu fazia em dezembro é totalmente diferente da que eu tenho agora. A taxa de clique aumentou, entendeu? Então, tudo isso influencia para que o seu vídeo seja mais entregue, tenha mais visualizações. Então, o que eu indico é fazer um roteiro legal, é bacana, é top, faça um bom roteiro, mas foque bastante na thumb. Muitas das vezes a gente deixa a thumb por último, deixa para cima da hora de postar e faz com a thumb. Imagina, às vezes você vê lá no supermercado mesmo, aquela embalagem do Nescau. Embalagem do Nescau, bonita, negócio bacana. Pô, meu irmão, eu até vou ter que tomar um Nescau agora. Mas porque a embalagem te chama a atenção. A embalagem faz o desejo de você querer comprar. Então é a mesma coisa, a embalagem dos nossos vídeos vão atiçar o desejo dos nossos espectadores a clicar. Falar, olha, cara, que embalagem bacana. Eu vou clicar, o título é chamativo, a thumbnail se destaca. Então tudo isso é um conjunto de coisas que vai fazer com que o seu canal tenha resultado. É thumbnail, título. Certeza, eu gostei do termo que você usou, a embalagem, né? Realmente, a embalagem faz a Uhum. diferença. E você, o meu amigo e minha amiga, talvez a gente falar aqui de embalagem, channel, thumbnail, fazer lá o convite para você fazer parte da nossa comunidade, né? O link está aqui, ó, no primeiro Sim, com comentário certeza. fixado. A gente está lá esperando por você para poder compartilhar também coisas boas. Sei que vai fazer muita diferença na sua jornada. Tá aí o convite, link no comentário fixado. Meu amigo, que história interessante. E agora surgiu uma dúvida aqui. Pode falar. Eu gosto de saber dos convidados. Beleza, você então está falando para a gente aí do mês passado foi R$ 8.000 foi Não, 15 foi mil 15 reais, mês 15 mil passado. reais de AdSense. Nesse mês que não está nem na metade, a gente está gravando um pouco antes da metade de Deixa eu ver maio, aqui. já está em 8.000, né? Passando dos 8.000 Isso. reais aí, ou seja, tendência aí de duplicar ainda esse resultado. 8.200. 8.200 hoje, né? Antes da metade do mês. É. Muito bom, muito bom. E aí eu quero saber, essa grana, então, ela é apenas de AdSense? Ou você chega a vender algum produto, explorar alguma outra Não, camada aí de monetização? eu vou falar para você. Eu ainda estou buscando inserir algum produto, entendeu? Estou querendo me especializar nessa parte de inserir um produto para vender na minha rede de canais, criar um ecossistema de venda dentro disso, entendeu? Isso aí eu estou querendo implementar, já tá em processo, entendeu? De e-book e tudo mais, mas eu quero atrelar essa audiência, que modéstia à parte eu estou tendo, com público, engajamento e ter alguns comentários lá, entendeu? De pessoas pedindo e-book, alguma outra fonte de informação. E eu vi que há uma necessidade agora no meu canal de eu colocar um produto, mas eu foquei muito agora em produzir vídeo, ter os meus inscritos, de ter uma audiência, e agora eu percebi que é o momento de eu inserir um produto, entendeu? Boa estratégia. Primeiro cresce a audiência, né? Solidifica ali o seu público, depois É, você entende ele e solta um produto. É isso. Boa, exatamente. boa. Até para que o público também não perceba, assim, ou pense e fale assim, esse bicho só quer ganhar dinheiro e tal. Não, eu primeiro agreguei bastante, aí agora, devido eles também pedirem, tem alguma outra fonte de informação, e-book, alguma coisa do tipo, aí eu falei, cara, tá aí, eu vou fazer isso aí também, entendeu? Eu, Interessante. eu foquei tanto foquei tanto nas aulas de como fazer da visualização, que eu confesso que eu acabei esquecendo um pouco essa parte de criar e-book, essas coisas, entendeu? Não é muito meu forte, mas eu tô com essa ideia já. Não, é interessante.
próprio público, então, está pedindo, está sendo uma demanda do público. Como eu falei pra ti, eu dou uma analisada nos comentários. Teve algumas pessoas lá que pediram, entendeu? Não é aquela quantidade exorbitante de pessoas, mas também eu entendo que algumas pessoas pediram e algumas outras pessoas só não falaram nos comentários, mas elas têm a intenção, entendeu? Então eu acredito que a partir desses comentários tem outras pessoas que têm a intenção, mas não deixaram explícito. Mas se eu colocar algum link lá de algum tipo de venda, eu acredito que dá bom. Sim. Com certeza isso é válido, porque não é todo mundo que escreve no comentário, né? Então, se a pessoa escreveu no comentário, pode ter certeza que outras pensaram ou pensam parecido, apenas não escreveram. Então, o comentário sim, É, é um termômetro muito forte, né, no nosso canal. sim, sim. Agora, meu amigo, a gente falou a sua história antes, a sua história agora, e agora eu quero saber um pouco da sua história daqui para frente. Quero saber o que que você pensa para daqui a 6 meses, onde você quer estar daqui a 6 meses. Você já falou para a gente que já trabalha aí delegando a edição, né? Trabalha com 2 colaboradores. Onde estará o Ellison David daqui a 6 meses? Onde ele estará no YouTube? Cara, assim, eu confesso que, como eu falei pra você, aqueles dois números que eu falei, cara, 5 mil e 20 mil, correto? Só que esses 5 mil foi muito rápido, foi numa semana, eu bati os 5 mil, aí pô, deu quase 20 esse mês. Então, no mês que vem, agora, no próximo AdSense, eu tô muito na pegada, inclusive, já tô meio atrasado pra fazer outro roteiro, que sabe o que é, né? Mas eu tenho que compartilhar isso aqui. Mas assim, ó, eu tô na pegada de fazer esse número agora, de 20 mil a 30 mil reais esse mês agora, entendeu? Então, a minha meta é para daqui até agosto, que é o mês do meu aniversário, eu tá já fazendo uma média de 50 mil. Eu não sei se de repente num canal só, que é o meu canal principal, que tá dando 20 mil, mas mesmo que monte os 2 ou 3 canais, eu quero estar ganhando na média de 50 mil reais. Esse é o meu número, entendeu? Esse é o meu número. 50 mil reais eu consigo trabalhar muito bem, muito tranquilo, já consigo colocar mais uma equipe. Imagina, eu fazendo esse valor aí que deu os 15 mil reais, já consegui trazer 2 editores e um amigo meu que ele vai ser meu roteirista, ele já tá trabalhando, me ajudando e tudo mais. Daqui a pouco ele chega aqui em casa. E eu ainda não tenho escritório, eu trabalho de dentro do meu quarto. Essa é a minha realidade, pessoal. Ainda não tô ganhando dinheiro com o YouTube, não. Essa é a minha realidade, ainda tô trabalhando aqui e tal. E aí, o meu outro quarto aqui, que é como uma espécie de depósito, com esse dinheiro do meu AdSense que eu vou pegar agora, eu vou fazer um escritório aí, ver se eu consigo desenrolar um outro computador para que. E outra coisa, trabalhando 2 pessoas assim, ó, duas pessoas ele me ajudando, eu consigo alimentar os 2 editores. Eu tava até falando um pouco mais cedo para você que eu tava querendo contratar um outro editor, porque eu quero criar um outro canal. Então, a minha ideia futuramente é ter uma média de 5 canais bem monetizados até final do ano, trabalhando bem até o final do ano, 5 canais monetizados, e no mínimo tá ganhando ali 50 mil reais. E isso eu digo para você, com a expectativa com a estimativa que eu tô vendo dos números e com os planos que eu tô tendo, eu acredito que é muito possível, entendeu? É muito possível. Eu ouvi esses papos de, pô, 30 mil, 50 mil, eu falava, caraca, mano, será e tal, mas hoje eu vejo que realmente é possível, pessoal. Realmente é possível, realmente é possível. Basta você ter o primeiro resultado. Você vai falar, cara, se eu tô ganhando 5, por que não 10? Começou a ganhar 10, cara, como é que eu faço para multiplicar para 20? Não, beleza, então agora eu delego o meu trabalho, monto uma equipe, fico numa parte mais estratégica, como é que eu faço para fazer virar 50? Então, assim, meta até final do ano, eu tá ganhando, até agosto, que é mês do meu aniversário, eu tá ganhando uma média de 50 mil reais com 5 canais. Boa meta, então, para daqui a 3 meses, né? Agosto é daqui a 3 meses, junho, Exatamente, julho, agosto. Muito bom, muito bom. E com certeza, exatamente. galera, vamos botar aqui intensidade aí no desejo do nosso amigo, começar a Ó, manifestar. Diz só aqui no. enfatizar, tá? Só enfatizar. Fala aí, Só para fala aí. enfatizar uma coisa, desculpa. Pessoal, eu tô falando assim, uma meta, de repente pode ser uma meta extremamente. Pô, é muito rápido, mas não se baseie pelo resultado de ninguém. Eu não me baseio pelo resultado do meu amigo. Eu sei que dá certo, eu sei que dá certo. Mas ele tem a média dele. A média que me livra total do perigo, que dá dignidade à minha família, à minha mãe, ao meu filho, à minha esposa, né? A minha família, a minha casa, é esse valor de 50 mil. Eu consigo viver muito bem. Eu consigo viver muito bem com 20. Eu vivia com salário, pô. Na verdade, eu sobrevivia com salário. Com 20, a gente já consegue pensar mais bacana. Agora, com 50 é realmente uma liberdade. Então, a minha meta, pessoal, é que daqui a para agosto eu esteja com essa média aí. Mas isso não significa que se você não alcançar, você tem que desistir, pô. Entendeu? Então você falar, ó, só ainda não é o meu momento, pô. Mas eu vou conseguir. Só ainda não é o meu momento, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E sabe por que vai dar certo, pessoal? Porque
isso está no seu controle. Não depende de governo, não depende de ninguém, só depende de você. Eu ficar aqui, às vezes 15 horas, 18 horas, eu começo às 6 da manhã, aí claro, eu tenho minhas pausas, que eu desço, vou almoçar e tudo mais, eu, meto um banho e tal, eu volto pra cá, dou uma relaxada, levanto da cadeira. Agora essa cadeira que eu tô aqui foi meu ex-chefe que me deu, pô. Sério, é eu que me deu. Ele que me deu. A cadeira que eu usava aqui, que eu tô sentado agora, era uma cadeira do bar, uma cadeira de plástico, velho. E eu ficava 10 horas sentado aqui. Aí, pô, muitas vezes eu me levantava aqui, ó, esticava e não sei o que, e dou. E olha aqui, ó. Dizer que eu não tô mentindo, tá aqui, ó. Realidade, mano, aqui, ó. Mas esse aqui, ó, é sério, eu tô mostrando pra vocês que eu sou, bicho, mesma coisa. Sinto dores, sinto, pô, vontade de falar, pô, bicho, caraca, mano. Não, mas o que eu faço? Tô com dor. Pego, passo o gel aqui, ó. Passo aqui. Tensão. Estico o braço. Vamos lá. Plano, essa é a meta, essa é a meta, essa é a meta. Por quê? Porque as pessoas que dependem de você, elas merecem o teu sacrifício. Essa é a realidade. Eu me arrepio de falar. Sabe por quê? Porque eu me dedico aqui muito para que esse negócio dê certo. Dê certo para as pessoas que eu amo. Um dia desse eu tava assistindo o filme Dois Filhos de Francisco. E é legal porque toda vez que você vai assistir aquele vídeo, dependendo da fase que você vai estar, me perdoa mesmo, tá, mano? Porque é complicado. Fique à vontade, meu amigo. Aí, toda vez que você vai assistir aquele vídeo, dependendo do momento da sua vida que você vai estar, você vai ter uma percepção diferente do vídeo. A percepção diferente do filme, perdão. Então, eu assisti aquele filme e eu comecei a assistir aquele filme, sabe que horas? E foi de maneira estratégica. Eu sabia que aquilo ia me motivar e aquilo ia dar certo. Eu tava com muito cansaço. Eu já tinha trabalhado mais de 15 horas, sei lá, aqui no computador, editando, fazendo e tal, mais de 15 horas. E aí eu peguei meu celular, do jeito que tá aqui, eu tô mostrando pra vocês aqui, eu botei o filme. Só que, às vezes, eu editando, eu assistindo o filme e tudo mais, e chegou naquela parte em que o seu Francisco, o pai dos dois, né, ele aposta todas as fichas dele, no sonho dele. Se você já viu esse filme, você vai se lembrar. Se você não assistiu, você precisa assistir. E aí ele aposta todas as fichas dele ali, porque ele sabe que ali tá o futuro dele, que vai dar certo. Ele fala, cara, não é porque é meu filho, não, é porque a música é boa mesmo. Ele fala dessa maneira, pô. Ele fala assim, não é porque é meu filho, não, é porque a música é boa mesmo. Pode ligar essa música. É o amor. É assim que ele fala. E aí, ninguém vê isso dele. Só quem vê isso dele é o chefe dele e os outros operários. E que alguns ficam assim, cara, esse bicho tá ficando, pegou todo o salário dele, cara, até doido, investiu tudo em ficha, de telefone pra ficar ligando, orelhão, pedindo música, que bicho doido, cara. E assim é com você, e assim é comigo, porra, tá ficando, desculpa, poxa, tá ficando doido, cara. Tá ficando doido. Olha, bicho só fala de YouTube, só fala de projeto, de progresso. Isso tá doido, pô. Tem negócio de futuro, negócio de casa própria, negócio de carro, negócio de ganhar muito dinheiro. Isso é loucura. E isso você ouve, eu ouço, todo mundo ouve. Só que a decisão é nossa de dar ouvidos ou não, entendeu? E aí, no momento que dá certo, e que a música dele sai na rádio como top 1, pode ver no vídeo, todo mundo se levanta e vai lá ver o vídeo, gritar, euforia e tudo mais, top 1, rádio e tudo mais, só ele fica na mesa, porque só ele sabe o preço que ele pagou. Então, leva essa frase pro teu coração e presta bem atenção. Quantas pessoas vencem quando você vence? Quantas pessoas vencem, cara, se você não desistir? Quantas pessoas vão falar, obrigado, pai. Obrigado, mãe. Mãe, você é top. Obrigado por você não ter desistido. Hoje a gente tem uma comida em casa, tem uma geladeira farta, tem uma condição favorável, porque o senhor não desistiu. Então, você não tem o direito de desistir. Os seus pais, se você é jovem, como eu, modéstia à parte, me considero ainda jovem, frente à idade da minha mãe, eu já perdi meu pai, hoje eu queria muito poder mostrar esse resultado pra ele. Mas eu sei que de onde ele tá, ele sabe, e que ele tá intercedendo. Cara, me desculpa, mano, na moral. Eu sei que de onde ele tá vai dar certo. Então, assim, ó, por exemplo, da idade da minha mãe, de repente, pela vitalidade que ela hoje já não tem mais, pela energia que hoje ela já não tem mais, a única possibilidade dela dar certo, a última ficha dela, pô, sou eu. Então eu não posso desistir, cara. Eu não tenho esse direito. O meu filho, eu quero dar o melhor pra ele, pô. E nem que eu tenha que ficar passando gel, pô, em mim a noite toda, com dor, e me sacrificando. Vai dar certo esse negócio, cara. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo pra você também. Vai dar certo pra você. Você não desista, pô. Não desista. Não deixe as pessoas que chegaram falando assim, ó, tá vendo?
Bora ver se vai dar certo mesmo essa parada. Você não pode deixar nego chegar e dizer, ó, falei pra ti porque essa parada ia dar errado. Eu não falei pra ti que tu tava negócio de sonhando demais. Eu não falei pra ti que esse negócio de casa própria é negócio de sonho, de loucura. É negócio de 10 mil e tal. Não deixa as pessoas bater no teu ombro com ar de deboche, porque você desistiu. Você tem que trabalhar e mostrar resultado. E quando você tiver resultado, só seja humilde. Porque assim como Deus dá, e Deus tira também. Entendeu? Então é isso. Esse é o meu recado. Esse é o meu recado pra você. E me desculpa a emoção, porque, cara, eu sou muito eufórico e eu sei o preço que eu tô pagando. Então é isso, cara. Desculpa aí. Nada, aqui a gente é verdadeiro, aqui não tem nada combinado, é isso mesmo, né? Você mostrando a sua verdade mostra só o quanto você é merecedor, né, meu amigo? Quanto você falou que vai vencer, na verdade você já venceu. Você só vai agora continuar vencendo cada vez mais. Vou pedir até aqui para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo a gente até aqui agora, que escreve aqui no comentário, meu amigo Ellison, você já venceu. Vamos começar a manifestar aqui também essa roda de samsara Amém. positiva, essa bola de neve positiva. Meu amigo Ellison, você vai conseguir sim seus R$ 50.000 a partir daqui a 3 meses. E essa frase que você falou realmente ela é muito impactante, muito profunda, né? Quantas pessoas vencem quando você vence, né? A gente começa a ver que a gente é esse promotor assim de liberdade, felicidade, por que não, né? Estabilidade. E Isso. com certeza isso motiva muito, né? Então, quantas pessoas vencem quando você vence? Eu até anotei aqui no meu caderninho quando você Obrigado. disse essa frase, realmente é uma frase impactante, emocionante. Vou até pedir para a galera que está aqui, comenta aqui, né, no comentário, quais são as pessoas que vão vencer quando você também vencer, né? Que estão com você, seus filhos, seus pais, né? Seu esposo, sua esposa. Com certeza isso é uma coisa que dá muito gás, né? É aquilo, né? Se não tem um porquê, você tem um porquém, não é? E às vezes o porquém ele é Isso. bem mais forte, ele é bem mais forte. Mas é isso aí. Bom, eu quero fazer aqui agora, meu amigo, já quero também respeitar o seu tempo, né? E já agradecer por transbordar tanto aqui com a gente, dizer tanta coisa, tanto insight legal sobre o YouTube, tanta mensagem profunda que você agora acabou de dizer para a gente, realmente impactou muita, muita coisa aqui. Eu me emocionei também com você, né? Porque eu consigo sentir através da telinha Hum. a verdade que existe aí, né? Do quanto você se dedica a isso, né? O quanto você coloca isso como seu plano A. Na verdade, não tem plano B, né? Só tem o plano B é Não fazer o tem não. plano A dar certo. E agora, respeitando também o seu tempo, eu quero fazer aqui rapidinho um ping-pong, um bate-bola, pergunta de uma Sim, sim. resposta. A topa Show de fazer? bola. Bora lá. Vamos Bora. lá. Nunca fui bom em ping-pong, não, mas bora lá. Vamos lá, vamos ver agora. Meu amigo, me fala então um sonho. Um sonho. Eu quero trazer liberdade para minha família. Eu quero poder muito ajudar minha mãe. Esse é o meu grande sonho. É trazer segurança para minha casa e dar uma ótima segurança para minha mãe. Boa, boa. Me fala então um mentor que você tem para sua vida. Olha, eu digo assim, de mentor de ideias, né, de visão e tudo mais. Eu tenho como um grande mentor Flávio Augusto, entendeu? É uma pessoa que eu sigo ele, eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra, de ver a palestra dele, é um cara que eu compartilho muito das ideias dele, entendeu? Dos princípios dele, da visão dele, e goste ou não, eu gosto muito das ideias do Pablo Marçal, entendeu? Muitas pessoas gostam dele, outras não, mas é aquela parada, é você saber filtrar o que dá para tirar e o que não dá. Então esses dois aí são pessoas que eu acho muito interessante o conteúdo deles. Flávio Augusto e Pablo Marçal. Agora, meu amigo, me fala um nicho do coração, assim, um nicho que você gosta muito. Não necessariamente o nicho que você trabalha, mas um nicho que você tem muita afinidade. Assim, eu vou te falar, o nicho que eu escolhi foi justamente o nicho que é o nicho que eu me daria bem, assim, no sentido de fazer com aquela situação que eu falei um pouco mais cedo, de entregar algo para as pessoas, de filosofia, de pontos de vistas, de ideias que possam agregar para as pessoas, entendeu? Então, o nicho de filosofia é um nicho que eu me identifico bastante e que eu gosto. Boa, boa. Agora me E, fala um e o nicho. legal, desculpa, e o legal é que é um nicho que eu gosto e é um nicho que dá um bom CPM e que paga bem. Então, atrelou tudo. Melhor dos mundos, não é mesmo? Melhor dos mundos. Agora me fala um nicho que você não faria, nunca. Nicho que eu não faria, ó, cara, eu vou te falar, o nicho mais dark, assim, nicho
sei lá, cara, de política. Eu não faria. Política. De política, não faria, entendeu? Apesar de eu ser um cara que eu gosto sempre de ficar antenado nas notícias de política e tudo mais, pra saber o que que é, pra te não ser somente um corpo ambulante, pra te saber o que tu vai falar, mas é um nicho que eu não faria agora, porque não faria. Boa, boa. Agora, me fala aqui, uma thumbnail boa é uma thumbnail? Vamos lá, uma thumbnail boa é uma thumbnail que você vai trabalhar um certo tempo nela. Você vai ter uma boa ideia nela. Então, uma thumbnail boa é uma thumbnail onde você investe tempo nela, entendeu? Como eu falei, a parada do Nescau, essa é a sua embalagem. Então, mais do que tudo, você tem que se dedicar. Então, thumbnail é igual a um certo tempo. Thumbnail leva um certo tempo, entendeu? Claro, com a experiência, você vai pegar mais o fio da parada e tal, mas já que se você ainda não tem, invista um pouco mais de tempo na thumbnail para que ela entregue bastante. Boa, boa. Agora, eu acho que eu já sei a resposta pelo que você falou pra gente aqui, mas eu tenho que fazer é a última. O que que você prefere? 5 canais, né, te rendendo 10 mil por mês, cada um, ou um Uhum. canal te rendendo 35 mil por mês? Não, eu prefiro 5 canais. Eu prefiro 5 canais, eu prefiro 6 canais, mano. Eu prefiro 10. Boa, Entendeu? boa, Mesmo que eu boa. tenha mais trabalho, mesmo que eu tenha mais dedicação, mas eu sei que ali essa rede ela vai escalar muito bem. Boa. Meu amigo, então, agora, para finalizar com chave de ouro, né? Você já entregou muita coisa para a gente aqui, transbordou para a gente aqui. Foi com certeza um episódio que eu gostei muito de fazer. Saio daqui com muito Obrigado, aprendizado novo, né? Saio daqui com obrigado. novas perspectivas. Inclusive, quero aproveitar publicamente e parabenizar você pelos seus resultados, tá? Com certeza é Obrigado. só o começo, agora é só multiplicação, bola de neve do bem. Isso. Inclusive, para quem está nos assistindo, chegou até aqui agora, comentário aqui no comentário. O link no primeiro comentário fixado para você fazer parte, conhecer a Channel. A gente vai estar lá de braços abertos para te receber e fazer você também Sim. atingir os seus objetivos e os seus sonhos. Mas, meu amigo Ellison, eu quero que você deixe uma frase para todo mundo que está ouvindo a gente, chegou aqui até agora, uma frase em que a pessoa ela possa escrever aqui nos comentários, né, para ser o início de uma mudança na vida dela, ou então o início de uma manifestação dessa mudança. Que frase você deixaria para aquela galera que está na busca? Eu acho que uma frase que eu poderia deixar é justamente aquela que eu falei ainda há pouco, né? E que é uma frase que me toca muito e que mexe muito comigo e que me motiva bastante. Quantas pessoas vencem quando você vence? Quantas pessoas vão vencer se você não desistir? Entendeu? Quantas pessoas vão se beneficiar de tudo aquilo que Deus dá pra gente, né? No caso, a oportunidade, se você não desistir, entendeu? Atrelado a isso, eu digo que eu até tiro uma brincadeira com a minha esposa, eu falo bem assim, eu falo, pô, amor, na minha família tem gente que é engenheiro, tem gente que é várias profissões, tem várias profissões. Eu, de coração, eu sou vendedor, de coração eu sou vendedor, entendeu? Mas eu tô também no YouTube agora vendendo conteúdo, no caso, assim, para as pessoas, vendendo meu tempo, vendendo, né, tudo, me dedicando. Isso é uma venda também. Você vende seu tempo. Mas, assim, eu falo pra ela, eu falo, amor, na minha família tem todo tipo de gente, né, cara? Mas não tem um rico, pô. Entendeu? O pessoal fala assim, rapaz, tu quer ser o quê quando crescer? Ah, eu quero ser engenheiro, quero ser não sei o quê. Eu falei, rapaz, tem o quê na família aí? Tem engenheiro, tem advogado, mas não tem um rico, meu irmão, vai ser eu, tô te falando, Com certeza, já é, já é. Agora vai entendeu? ser só Já é. multiplicar. É aquela questão, você tem que decidir que pode até ter para trás episódios ruins, e eu, junto com a minha esposa, eu não vou negar, teve episódios ruins, cara, teve episódios ruins, mas em todo episódio ruim eu falava para ela, minha filha, se acalma que vai dar certo esse negócio, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, realidade, pô, realidade, todo mundo tem essa realidade, cada um tem sua realidade, a minha realidade de ter dificuldade, eu falava para ela, minha filha, se acalma que vai dar certo. Vamos só trabalhar que vai dar certo. Então, eu digo que você tem que decidir que a partir de você, não vai sobrar, não vai faltar mais nada, não vai, sabe, ficar aquele aperreio e que as pessoas da sua família, querendo ou não, elas vão te ver como uma pessoa de solução. Pode ter um problema muito grande. Cara, liga pro João, liga pra Maria. Cara, sabe, você ser ali a coluna das pessoas que você ama. E de repente hoje você ainda não é, mas você tem que trabalhar, estudar para ser. A pessoa fala assim, cara, eu tô com um problema, eu tô com isso, 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 eu vou procurar essa pessoa, porque essa pessoa vai resolver. Então que a partir da sua decisão, nunca falte nada, nunca a sua família vai precisar de alguma coisa e não ter, porque você pagou o preço, você apostou todas as suas fichas, como o Francisco apostou todas as fichas para que desse certo o sonho
dele. Então, pague seu preço, aposte todas as suas fichas, porque você não vai se arrepender. Isso eu te garanto. Isso eu te garanto. Uau, meu amigo, que final mais emocionante de novo, né? Impactante. E a frase que você deixa pra gente, também, de novo, repito, gostei muito. Quantas pessoas vencem quando você vence? Você vence. Eu tenho certeza absoluta que esse episódio aqui vai ser um dos que mais vai ajudar as pessoas. Pode anotar, pode anotar. Um dos episódios que Obrigado. mais vai Vai dar certo, virar a vai dar certo. chavinha da pessoa. Com certeza vai ser um dos Graças a Deus. episódios mais assistidos e depois até mais comentados, porque você, além de transbordar, de novo, insights, dicas, sugestões, você transbordou muita verdade aqui, muita emoção que a gente consegue ver que foi do fundo do seu coração. Meu amigo, mais uma vez só agradecer você por poder estar aqui compartilhando do Nada. seu tempo, né, que você está agora trabalhando nos seus vídeos. Parabenizar de novo você pelos seus resultados e dizer para todo mundo aqui, agradecer também a presença e que a gente se encontra na Champions, não é mesmo? Então, ó, Com todo mundo certeza. explicou até aqui. Um beijo.